Iniciamos hoje mais um podcast Dando Voz a Elas. E estamos com a nossa querida psicóloga Helenice Melgarejo para falar um pouco sobre um tema muito importante para todas nós mulheres. O que você quer sentir para o nosso ano de 2026? Quero falar das nossas redes sociais, Instagram e o canal que vocês podem acompanhar aqui embaixo. Seja bem-vinda novamente com outro tema muito importante para as nossas mulheres. Eu queria que você estivesse abordando aí um pouquinho sobre, iniciando essa introdução, sobre o que queremos sentir para o ano de 2026. Muito bem, muito obrigada por me chamar de novo. Fico muito honrada de estar aqui, né? Com relação aos sentimentos, a gente está começando um ano e aí a gente pensa, vamos mudar a vibe da nossa vida, né? Mas fica muito difícil fazer mudanças de sentimentos, de emoções, quando a gente está carregando tudo aquilo que a gente viveu no ano de 2025 e não fez nenhum fechamento daquilo que deixou lá. Porque não é mágico, né? O ano mudou, muda tudo. Não é assim. Até poderia ser, mas não é. A gente continua carregando os problemas do ano de 2025, a gente continua carregando as nossas dores, nossos sofrimentos, nossos problemas, eles vêm junto, né? E aí, o que precisaria? Precisaria eu fechar as questões lá. Ciclo. O ciclo, exatamente. Fechar lá para poder começar novo. Então, a pergunta é, quais são os sentimentos que eu quero viver? Depende de mim. Né? Não depende de um novo ano, não depende de um capítulo novo, não depende disso. Depende de eu fechar aquelas coisas lá para começar uma coisa nova. Tem até aquela frase, né, Helenice, que fala assim, nada muda se eu não mudo. Exato. Né? Então, é importante, né, nessa mesma dinâmica que você falou, se eu não fechar ciclos, eu não consigo ter uma nova vida, né? Então, tem até uma pergunta que fala assim, eu preciso estar relacionado aos meus sentimentos, as minhas emoções, está relacionado às conquistas que eu quero ter? Sim, é para eu responder? E sim. Não, o que acontece quando a gente não tem acesso ao que a gente sente, o que a gente vive aqui dentro, né? Tem muita gente que nega. Eu não tomo conhecimento do que eu estou sentindo, eu não tomo conhecimento dos meus desejos, eu não tomo conhecimento das minhas mágoas. Como que eu vou fazer mudanças? Como que eu vou entender o que eu quero e até o que eu sou? Então, quando eu me autoanaliso, né? Quando eu paro e percebo quem eu sou, o que eu sinto, o que eu desejo e também as dores que eu tenho, porque se eu não admitir o que eu sinto, eu não consigo mudar. Eu vou ficar naquela ilusão, naquela nuvem ali, naquela bolha, né? De que tá tudo certo, tá tudo bem. O mundo aí fora é que não me entende, né? Eu sou uma pessoa mal compreendida. Na verdade, tu é mesmo mal compreendida, mas não pelo mundo, é por ti mesmo. Justamente. Então, esses sentimentos que nós temos, eles precisam estar muito claros dentro de nós. Quem eu sou, o que eu sinto, que raiva que eu tenho, de quem que eu tenho raiva. Porque a raiva nos corrói. E nos bloqueia, né? Exatamente. Então, colocar o nome aos bois faz a gente resolver nossas questões. Tem mágoas, tem raivas, tem tristezas, tem dificuldade de aceitar, não aceitar uma traição, não perdoar. Tudo isso corrói a gente. Os estudos mostram claramente que quando nós não resolvemos as nossas questões, principalmente as coisas ruins, nós vamos desenvolver doenças. E entre elas, o câncer. O câncer. Que é uma coisa que até hoje nos assusta muito, né? Justamente. Totalmente emocional. Emocional, né? E realmente, eu falo assim também, né, Helenice, a questão de nós colocarmos emoções também, né? E termos equilíbrios nessas nossas emoções, o que queremos sentir, no que a gente planeja, né? Porque eu vejo tantas pessoas assim, falar, eu quero um exemplo.
trocar de carro. Mas a pessoa não coloca emoção naquilo, positividade naquilo. Eu acredito que isso influencia, né? Porque... Ou você colocar já uma emoção negativa. Ai, vou colocar como meta, eu queria, mas... né? Justamente, Eu queria. né? Então, eu acho que é importante, como você mencionou, a gente fazer essa né? Essa revisão diária. Não é diária, talvez? Sim. Né? Uma revisão diária, não uma cobrança, né? Eu vejo que tem pessoas que se cobram demais e não vivem, né? E em questão de fazer um planejamento, eu falo para você assim, e a pessoa se cobrar constantemente daquilo, isso pode se tornar como que eu posso falar? Uma doença emocional futura, se a pessoa ficar o tempo todo se cobrando, trabalhando um exemplo. Conheço um exemplo claro de uma atriz que veio e falava que ela via, ela alcançava uma escada, né, um planejamento, aí ela queria outro. E para alcançar, ela trabalhava arduamente, né? Ela pensava em conquistas materiais, de momento, mas ela esquecia do mental dela, Sim. né? Então, você acha que essa cobrança, a gente tem que sim fazer um planejamento, mas essa cobrança diária pode se tornar, se eu não tiver um equilíbrio emocional, às vezes até um acompanhamento, pode se tornar um problema, uma obsessão? Sim. O que acontece? Muitas vezes, essa falta de autoanálise faz com que a gente tenha uma vida atribulada, né? Se eu não paro, o ideal seria, por exemplo, na hora que vai tomar banho, quando chegar em casa, né? Chegou em casa, o dia acabou, vai tomar banho, analisa o que você fez, o que você sentiu, o que tu errou, onde tu não foi bom, onde foi muito bom, né? E assim, para amanhã, planejar. Para amanhã eu vou fazer isso. O planejamento de um dia para o outro muda tudo. Muda tudo, porque a pessoa consegue organizar mentalmente. Né? Os autistas é que estão certos. O que não é planejado não é bem-vindo. Na cabeça dele, se não for planejado, ele não aceita. Nossa. Ele precisa digerir aquele planejamento. Não chega com coisa diferente, surpresa, que eles não aceitam. Eles não estão errados. A gente precisa planejar. É claro que existem coisas que fogem do nosso controle. São coisas que surgem do nada. Mas o planejamento, ele nos deixa seguras. Nos faz sentir assim, eu tô indo por aqui, eu tô sabendo onde eu vou. Né? E se eu me perco nisso, eu começo a ter, né, essa autocrítica exagerada. Se eu tenho essa autocrítica exagerada, eu começo muitas vezes a só pensar nisso. Então, quando nós não temos esse autocontrole, e o controle não é uma coisa boa no ser humano, porque o controle, ele nunca existe, ele não existe, é uma ilusão. O que a gente controla? O que a gente controla? A gente controla talvez a nossa língua. E olha lá, que muitas vezes escapa. Mas fora isso, o que a gente controla? A gente não controla a nossa vida, a nossa saúde. Muitas vezes a gente, quando menos espera, surge uma coisa, né? A nossa vida, ela é muito frágil. Então, o que a gente precisa fazer? Eu vou planejar. Pode acontecer como pode não acontecer. Mas se eu não planejar, o negócio desgringola. Foge de tudo. Lenice, para a gente conseguir encerrar aqui, eu queria que você falasse, porque a gente sabe que às vezes no início do ano, né, a gente como um público de mulheres, a gente vê muitas mulheres cansadas, já no início do ano, né, e a gente tem a visão, início do ano, né, a pessoa já renovou as energias, mas você vê mulheres esgotadas, já cansadas, né, às vezes até falar, mais um ano. Já começa um ano já com aquela energia, sem aquela positividade. Eu queria que você tivesse tentando me orientar alguma dica, né? A gente sabe que tem muitos
fala assim, mas para mim cuidar da minha saúde, o que eu quero sentir custa dinheiro. Falo, nem tudo, né? Eu acho que tem tantas coisas assim gratuitas que a gente consegue fazer sem gastar, sem, né, nenhum tipo de dificuldade. Você desse uma dica para as nossas mulheres com o tema, o que eu quero sentir, né? Como eu posso trabalhar as minhas emoções para ter um sentimento positivo, embora eu enfrente muitos desafios, né? Porque a gente não sabe lidar com o não, a gente não sabe lidar com a perda, né? É igual à morte, a gente não sabe lidar com a morte, a gente sabe lidar com a vida. Até com a vida às vezes é difícil. Às vezes nem isso. Mas a gente sabe, a gente tenta ter aquele equilíbrio. Queria que você estivesse dando uma dica, assim, para nós mulheres, como que a gente pode tentar trabalhar essa área do sentimento. Como você tinha falado aí, às vezes você sente uma coisa ruim, né? A gente está aqui, às vezes, fala, tem alguma coisa que está me faltando, me incomodando, parece que eu esqueci alguma coisa. Às vezes é o alerta do corpo te passando a mensagem, desacelera, tira o né? pé, põe o pé tira o pé. Vai para uma área, fica sozinha, dá uma refletida. Eu queria que você estivesse orientando um pouco. Porque muitas vezes a gente está numa roda viva e aí não tem esse, né, que tu diz assim, começou o ano, a pessoa descansou. Às vezes não descansou. Não descansou, já emendou e já está do mesmo ritmo do ano passado, só mudou o calendário. A pessoa está na mesma coisa, na mesma situação. Então, assim, a gente precisa realmente cuidar de nós. Cada um cuidando um pouquinho de si. Porque se a gente ficar nessa roda viva, em função de tem que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que cuidar de filho, eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que cuidar de relacionamentos, né? Eu tenho que cuidar de pai dos meus pais, eu tenho que cuidar do marido, eu tenho que cuidar da minha irmã, eu tenho que cuidar de alguém que é doente. Tem um monte de sobrecarga que acaba falando assim, eu estou lá embaixo de tudo isso, sobrecarregada, e eu não consigo cuidar. Aí alguém olhando e fala, elas estão falando aí, até parece, como é que eu vou cuidar de mim? Justamente. Né? E aí é a hora que o corpo vai adoecer, e o corpo vai fazer se parar. E de uma forma muito ruim. Então, essa autoanálise, né, de observar o que eu estou sobrecarregando o meu corpo, a minha mente, a minha vida, eu preciso aprender pelo menos um dia, um momento do dia, da semana, da tua vida ali, para dar uma parada e falar, não, peraí, esse dia é meu, esse momento é meu, essa meia hora é minha. Né? Eu vou cuidar do meu cabelo, eu vou cuidar da minha unha, eu vou olhar alguma coisa que me agrada, comer tomar um café da manhã com uma amiga, né? Alguma coisa, né? que saia da rotina de sobrecarga. E aí a gente começar a olhar aquilo que é bom. Porque a gente tem o hábito de olhar aquilo que é ruim. O que eu não conquistei, o que eu não tenho, o que o outro tem que eu não tenho. E não olhar assim, nossa, olha só, como isso é bom para o que eu tenho, como isso que eu conquistei é meu e é bom, né? Como que eu sou abençoada, como que eu sou protegida, como que a minha vida é boa nesse sentido. Né? Porque aí eu consigo ver assim, isso não é bom. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Porque isso aqui é bom, isso aqui é legal na minha vida. Isso aqui que não está legal, o que eu posso fazer? O que dá para fazer diferente? Que bom. Helenice, quero te agradecer. Então, pessoal, para vocês ficarem atentos, como a Helenice disse, vamos desacelerar, vamos fazer um checklist da nossa vida pessoal, né? Às vezes é importante até a gente fazer algumas anotações, ponderar o que é positivo, o que não é, o que eu quero me libertar, né? Exatamente. E pensar em mim. Eu não preciso gastar para mim poder ter uma saúde mental. Fazer algo que eu goste, né? Fazer uma aula de dança, às vezes assistir um filme legal, fazer uma boa leitura, cuidar da minha mente, cuidar do meu corpo. Como
eu vou cuidar do outro se eu não estou bem? Sair do de sempre, Sair, né? Fala assim, sempre a mesma coisa. Faz uma coisinha diferente. Mudar, fazer algo diferente, dar uma nova roupagem para minha vida, né? Transformar. Assistir uns vídeos até motivacionais, umas palestras que possam mudar a minha realidade, minha visão. Então, eu quero te agradecer, Lenice, por essa visão, né? Essa mensagem para nós mulheres, porque a gente sabe que é um ano novo, porém nada muda se nós não mudarmos, né? E a mudança principal começa na mente da gente, né? Se a gente quer ter uma vida próspera, vamos pensar pensamentos positivos, né? Mudar aquilo que não agrega mais a nossa vida, né? Deixar o que ficou lá atrás e pensar em dar novos passos, né? Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, não, né? Muito e pelo você contrário. vai falar sobre esse tema também já para nós, tá? Muito obrigada.